Segurança da informação, tá? Na apostila de vocês, tem um materialzinho, né, sobre a parte teórica, e depois a gente começa a falar um pouco, alguns exercícios, tá? A ideia, a partir da página 18, isso, é a gente tratar sobre tudo isso hoje. O ideal, tenho certeza que vocês fizeram, é que vocês tivessem lido em casa. Eu tenho certeza que todos leram em casa, absoluta, né? Então, o que acontece? Vamos falar, inicialmente, na parte de segurança, sobre os princípios da segurança da informação, tá? E aí eu tenho certeza que, continuando, vocês, e eu sendo redundante, vocês leram em casa. Esses princípios aqui formam a inicial que nós chamamos de dica não, tá? E aí o que acontece, essa informática arretada, ela começa a travar, né? Então, ou seja, dica não, de 18 em diante, Então, isso aqui são os princípios básicos da segurança da informação. Se você for olhar, por exemplo, algum material um pouquinho mais aprofundado, vocês vão ver que, na realidade, a base da segurança da informação são esses primeiros aqui. Ou seja, a pirâmide, tá? A pirâmide da segurança, ela tem a base nesses três pilares aqui: disponibilidade, integridade e confiabilidade. E aí nós temos autenticidade e não repúdio, que não quer dizer que eles não sejam importantes, são importantes, mas eles vêm depois. Sem esses três, nós não temos aí a segurança da informação. Qual a ideia desses princípios aqui? A ideia dos princípios da informação é justamente fazer com que nós possamos utilizar os nossos sistemas, possamos fazer nossas transações sem ter que nos preocuparmos com a segurança em si. Eu estou vendo que hoje, versus feriado, está cheio, pai diabo a turma, né, rapaz? Caramba, tá lotado. Olha aí, ó, tá chegando mais gente. Olha aí, legal, tá? Boa noite. Então, olha só. Quando você vai comprar aí algo pela internet, eu garanto que algumas pessoas, ainda hoje, muita gente tem aquele pavor, aquele medo de comprar pela internet. Que o pessoal fala assim, mas eu posso ser furtado, podem furtar o meu número de cartão de crédito, podem entrar na minha conta bancária, que está muito poupuda, e fazer muitas transferências, tá? O pessoal tem esse temor, tá? Só que existem esses princípios justamente para nos garantir, ou pelo menos para tentar nos garantir, que essas transações possam ser realizadas sem muitos problemas. Agora, por que acontece tanto isso daí? Porque, na realidade, isso daqui são princípios. Agora, a tecnologia é que vai tentar garantir esses princípios. E essa tecnologia, ela pode ter alguns problemas, tá? Bom, o primeiro deles é a disponibilidade, que é a garantia de que a informação deverá sempre estar acessível. Aqui está aparecendo 24/7, ou seja, 24 horas por dia durante os 7 dias na semana, ou seja, 365 dias no ano, a qualquer hora. Ou seja, você pode acessar a sua conta bancária agora, mas você pode querer acessar às 2 horas da manhã, ou você pode querer acessar às 3 horas da tarde, não interessa. Essa informação tem que estar disponível para você a qualquer hora. Pergunta, essa disponibilidade, isso aí vocês acham que é garantido por nós, usuários? Não. Isso aí tem que ser garantido justamente pelo seu provedor de serviço, tá? Pelaquela empresa que está do outro lado, que está fornecendo realmente os serviços para garantir esse princípio aí. Bom, como é que ele garante isso? Diversas maneiras. Ele garante via mantendo os servidores de backup dele de uma forma usual, fazendo backup usualmente. Ele mantém realmente usando de redundância de servidores. Ele mantém
por exemplo, utilizando extintores de incêndios, baterias e assim por diante, geradores de incêndio, geradores de energia e assim por diante, tá? Ou seja, garantindo que o nosso site, o nosso serviço, a nossa informação vai estar disponível a qualquer momento, tá? O segundo deles é o princípio da integridade. A integridade é a garantia que a informação não vai poder ser alterada ou adulterada. Como assim? Como assim? Como assim? Olha só. Você aqui, tá? Vamos supor que vocês... Vamos chutar aí. Tá? Que o concurso seja justamente no dia 6 de julho. Estou chutando, nem sei se é domingo. Tá? Vamos supor que seria 6 de julho. E aí o que acontece? No dia 4 de julho, o seu colega, um colega seu, envia um e-mail para você, e o e-mail é intitulado assim, gabarito da prova. Eu sei que vocês, logicamente, tá? Vocês serão e querem ser da força, e aí o que acontece? De jeito nenhum, vocês vão abrir aquele e-mail. Porque na realidade vocês, não, que é isso, eu vou entrar pelos meus esforços, né? Eu vou, na verdade, ser íntegro, tá? Não vou olhar esse e-mail. Tenho certeza. Mas aí vamos supor que você é tomado pela curiosidade, tá? E você abre aquele e-mail. Quando você abrir aquele e-mail, aí tem lá, né, naquele e-mail, letra A, primeiro item, certo. Segundo item, errado. Terceiro item, errado, e assim vai. E você, logicamente, passa uma vista ali e fala assim, não, isso aí é onda, não vai acontecer não. Chega na prova, aí você começa a fazer a tua prova. Aí você começa a fazer a tua prova, primeira questão, aí você começa, nem lembra do gabarito, certo. Segunda questão, errado. Terceira questão, errado. Você, eita, rapaz, tá batendo com o gabarito. É agora. Aí você decorou e lascou lá, e aí entrega no tempo mínimo. 1 hora você vai lá e entrega o gabarito. Fechei a prova. Quando sai o resultado, você foi fechado, né? Em vez de fechar, você se lascou. E o que acontece? Porque que, vamos supor que realmente o gabarito, o camarada teve acesso a ele e seria o gabarito original. Mas alguém, pelo meio do caminho, tá? Pegou esse gabarito, seu concorrente, né? Pegou o gabarito e fala, meu irmão, de jeito nenhum. Vou pegar esse gabarito e vou adulterá-lo. Ou seja, o que seria a letra C como certo, o gabarito seria errado e assim por diante. O segundo, que seria o errado, seria o certo. Ele simplesmente mudou todo o gabarito e reenviou para você. Você recebeu esse e-mail já adulterado. Por que você conseguiu receber desse jeito e nem notou? Porque você não garantiu, ou seja, a pessoa que enviou para você e você mesmo, não garantiu a integridade da informação. Se a pessoa que enviou o e-mail para você tivesse utilizado meios para garantir a integridade, você saberia que esse e-mail, a informação foi adulterada. Agora veja bem, olha só, a integridade só vai permitir que você visualize, que você entenda, que você observe que a informação ela foi adulterada. Mas você não tem, usando só a integridade como garantia assim, eu vou garantir que este cara aqui no meio do caminho não vai poder modificar a informação. Aí, nesse caso, você estaria utilizando esse outro princípio aqui, que é o princípio da confidencialidade. Ou seja, somente quem tem direito àquela informação pode vê-la. E aí sim, ou seja, o camarada enviou a mensagem, ele poderia até utilizar de mecanismo para garantir a integridade, mas ele quer que somente você acesse aquela informação. Aí ele vai garantir também a confidencialidade. Ou seja, ele vai garantir que somente você vai poder ter acesso àquela informação. Tá? É o terceiro princípio. Do dica não é o C, confidencialidade. Somente pessoas que têm direito podem realmente visualizar aquela informação. Tá? Tranquilo? Tranquilo.
Bom, quarto princípio, o princípio da autenticidade. O autor é realmente quem se diz ser. Ou seja, o exemplo aqui é o seguinte, você vai até um determinado cartório e você chega lá e diz assim, olha, eu gostaria de verificar se essa assinatura aqui, da pessoa que colocou no documento, realmente é a assinatura de quem se diz ser. O cartório físico, ele vai lá e verifica e atesta que realmente aquela assinatura é daquela pessoa. Então, é o autor daquela informação. Tá? Então, ou seja, você está garantindo a tal da autenticidade. Reinaldo, no dia a dia, como é que diabo eu vejo isso? Ué, quando você acessa determinado site, você não já viu um tal de um cadeado fechado? Se você clicar no cadeado fechado, você vai visualizar um tal de certificado digital. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Tá? E aí esse certificado digital, ele vai garantir que realmente aquele site é quem se diz ser. Bom, aí algumas pessoas vão perguntar, Reinaldo, eu já visualizei em algum momento que existe aquele cadeado fechado. Eu não cliquei, mas mesmo assim eu me estrepei. Pois é, aí é outra coisa, tá? É outra coisa, ou seja, você estava com algum tipo lá de código malicioso, que nós vamos ver isso aí também, e ele capturou a sua barra lá de endereços, e aí com isso ele modificou, colocou o cadeado, mas se você tivesse clicado no cadeado, pedir para exibir o certificado, realmente não apareceria aí para você. Tá? Tranquilo, vamos lá. Não repúdio. O autor não pode negar a autoria. A ideia aqui é o seguinte, ó, eu vou enviar uma mensagem. E aí o camarada fala, não enviei. Aí o outro fala, não recebi. Ou seja, quem enviou, quem recebeu, quando isto ocorreu. Essas são as perguntas que têm que ser feitas. Ou seja, se você garantiu não repúdio, o autor não pode negar a autoria daquele ato ou fato. Por exemplo, já que nós estamos à véspera no feriado, está todo mundo com a cara assim maravilhosa, doido para pegar aquele feriadão, né? Então o que acontece? Olha só, feriadão para cima, assim, rapaz, eu vou estudar das 5 da manhã até as 5 da tarde. Muito bem, é isso que vocês estão pensando, tenho certeza. Vocês não estão pensando em ir à praia? Está chovendo, né? Vai chover amanhã, se Deus quiser, porque se Deus quiser, para você ficar estudando em casa. Tá? Então, o que acontece? Veja, então, você simplesmente, vamos dar um exemplo lá do Eduardo Cunha. Há um bom tempo atrás, antes dele ser preso, tá? Ele simplesmente desafiou. O pessoal do Ministério Público falou assim, eu quero ver quem é que prova que eu tenho conta no exterior. Bom, ele fez isso e deu um tiro no pé. Por que ele deu um tiro no pé? Porque aí a força concentrou realmente no que ele queria, e aí, meu amigo, em 3 meses, os caras descobriram tudo. Algo que, pelo volume de trabalho, eles poderiam demorar um pouquinho mais, porque tinha muita coisa. Mas como o cara desafiou, eu disse, acaba, filho, a gente vai provar. E aí os caras provaram. Como é que os caras provaram? Meu amigo, qualquer transação hoje que você faça a nível digital, não tem conversa. Você tem que provar, e é provado que é você. Tá? Então, ou seja, o que ele poderia se safar é se por acaso todas as transações tivessem sido feitas, por exemplo, uma pessoa que não ele, mas em algum momento teve que ter alguma interferência dele. Naquele momento teve não repúdio, teve ele ali no meio e ele não poderia negar o ato ou fato. Tá? Por enquanto estamos no campo muito assim teórico, vamos ver já como é que a gente aplica isso daí. Tá? Já. Vamos lá, para a gente entender um pouquinho mais como é que a gente aplica esses princípios, vamos falar primeiramente sobre criptografia. Primeira coisa que nós vamos falar, daqui a pouquinho a gente faz alguns exercícios que estão aí na apostila de vocês, tá? Veja, o que de acha a criptografia? Bom, nós estamos vendo aqui como exemplo essa máquina aqui, que é uma máquina alemã da época da Segunda Guerra, que é chamada máquina Enigma. Essa máquina aqui, ela tinha um teclado, que na época nós chamávamos de teclado, na verdade era um local de você digitar as suas mensagens. Tá? Ele tinha um conjunto de engrenagens onde a mensagem ela era embaralhada. Ela saía toda embaralhada do outro lado. E ele enviava essa mensagem para algumas pessoas
alguns, os alemães que criaram, né? Enviaram para algumas pessoas que estavam no campo, e aí eles recebiam aquela mensagem e faziam o sentido contrário, eles decifravam, decriptografavam aquela mensagem. Tá? Se você buscar pela internet, tem diversos filmes sobre essa máquina Enigma, falando sobre como diversas pessoas morreram, diversos soldados tentando capturar, tá, algumas dessas máquinas. Por que eles estavam tentando capturar? Porque, na verdade, essas máquinas, somente elas poderiam fazer o processo contrário, que elas eram exatamente iguais. Então, quem as tinha poderia fazer a cifra e a decifração. Tá? Então, ou seja, eles têm filmes aí, Hollywood produziu alguns filmes para mostrando aí a luta do pessoal para conseguir isso daí. Bom, mas por que eu estou falando sobre a máquina Enigma? Para que a gente possa entender um pouquinho da criptografia. Tá? A criptografia, por exemplo, tem alguns termos. A tal de mensagem original, ou seja, a mensagem em si, ou seja, a mensagem escrita, a linguagem compreensiva. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui para a gente poder entender. Tá? Eu sei que todos vocês, sendo redundante, todos vocês leram em casa, por isso que estão com essa cara de tédio, olhando assim, tá, eu já li tudo, que coisa, né? Então, ou seja, não é porque vocês estão doidos para ir embora, não é isso, né? Vocês estão realmente entendendo tudo, estou notando. Só que é o seguinte, vamos dar um exemplo prático aqui para a gente poder entender. Deixa eu andar logo aqui tudo. Nós temos mensagem original, cifra, algoritmo e mensagem cifrada. Uma coisa simples, ou seja, vamos supor que você tem aqui uma mensagem, e essa mensagem é um texto que nós chamamos texto em claro. Esse texto em claro, ele será enviado pela internet. Se o texto for enviado desse jeito, ele pode muito bem ser capturado pela internet e ser entendido, já que é um texto numa linguagem que nós conhecemos. Tá? Só que aí, no caso, essa mensagem original, ela vai passar por um processo que nós chamamos processo de cifra. Ou seja, ele vai embaralhar essa mensagem e transformá-la noutra. Para ele fazer isso, nós temos que seguir um passo a passo de uma coisa que nós chamamos de algoritmo. Esse algoritmo de criptografia é um passo a passo. Ou seja, nós podemos pegar essa mensagem, nós podemos primeiramente dizer que ela será dividida por um número 3, por exemplo. Depois nós vamos dizer que ela será multiplicada pelo número 4. Depois nós vamos dizer que será somada, estou chutando aí, ao número 10, e assim vai. Nós estamos brincando aqui. E aí, neste momento que você passou por tudo isso, você tem agora uma nova mensagem. Uma mensagem criptografada. E é essa mensagem criptografada que vai ser enviada para a pessoa do outro lado. Tá? E essa pessoa do outro lado, ela vai fazer agora o processo, recebeu a mensagem, beleza, e ele começa a fazer o processo inverso. Se aqui ele somou 10, aqui ele vai subtrair 10. Tá? Deixa eu só pegar um outro aqui. Ele vai subtrair 10. Se por acaso ali tem multiplicar por 4, ele vai dividir por 4. Se aqui tem dividir por 3, ele vai multiplicar, ou seja, processo inverso. E aí, no caso, ele terá a mensagem agora original, que foi enviada lá, só que de maneira criptografada. Isso daqui, gente, não é algo assim tão do outro mundo. Sim, a criptografia é do outro mundo para o pessoal, os criptógrafos, que normalmente são os matemáticos. Mas para vocês entenderem de uma maneira muito simples, por exemplo, se eu tenho a palavra aqui, PM, vamos lá, PM, vamos criar um processo de criptografia. Eu digo assim, ó, eu vou criptografar essa palavra aí, essa sigla PM. O que eu vou fazer? Eu quero fazer o seguinte, o meu algoritmo está dizendo, pegue cada uma dessas letras e acrescente mais 3 para frente, para criar uma nova sigla. Para cada letra ele faz... Então o P vai andar mais 3. O P se transforma em quê? Tem que saber também o alfabeto.
né? Então, P, Q, S. Então, vamos lá. Então, boa noite. O nosso amigo P se transforma em S, o nosso amigo M se transforma em P, tá? Então, olha só. Essa é a mensagem que vai ser enviada. Ao invés de enviar PM, você vai enviar SP. Ele passou por um processo simples de criptografia. Para a gente, hoje, com os recursos computacionais que nós temos, esse processo aqui, rapidamente pode ser decifrado. Na mão, para a gente é um pouco chato fazer isso. Mas, com os nossos recursos computacionais, com o nosso computador, a gente faz isso rapidamente. Processo inverso. Quando chegar lá, na pessoa certa, ele vai simplesmente dizer assim, ó, pega a calma dessa letra e retorna -3. Por quê? Porque a pessoa teve acesso àquilo que nós chamamos de chave. A chave aqui é o número +3, que foi utilizado para fazer essa criptografia, essa cifragem. Tá? Beleza? Isso aqui, gente, que eu mostrei de uma forma bem tranquila, isso aqui é um algoritmo chamado algoritmo de César. Vocês encontram aí pela internet, tem vastos materiais sobre isso daí. Tá? Isso, ou seja, a criptografia não é algo simples, ou não é algo novo. Isso vem desde a época lá dos romanos. Eles já utilizavam isso daí. Beleza? Beleza. Bom, então, esses são alguns termos que são utilizados na criptografia. Só que nós temos ainda o seguinte, o tal do decriptar, que eu acabei de mostrar, ou seja, é o processo inverso, tá? A chave, ou seja, aqui está dizendo que é o número binário. Aí vocês, pô, mas como assim número? Poderia ser uma letra, alguma coisa? Porque tudo nosso são números, zeros e uns, zeros e uns. Então, ou seja, isso aqui é a chave binária para fazer o processo de decriptação, tá? Nesse meu exemplo aqui, eu usei um 3, tá? Só que hoje em dia a nossa chave criptográfica é uma chave hoje de 2048 bits. Sabe o que é isso? São 2048 zeros ou uns aí misturado para a gente decriptar aí e cifrar e decriptar. Você diz assim, rapaz, mas eu vejo lá que em Hollywood os caras conseguem fazer isso daí rapidamente, decriptografar. Pois é, porque Hollywood é Hollywood, tá? Os computadores lá já são computadores atômicos, ou seja, o camarada já consegue fazer assim mais rápido que um pensamento. Mas o nosso mundo não é assim, tá? Se você utilizar esse tipo de criptografia aqui, num processo simples, já foi provado que você precisa de mais ou menos alguns milhares de anos com computadores de altíssimo desempenho, mais ou menos 1 milhão de computadores trabalhando todo mundo junto durante alguns milhares de anos para fazer esse processo contrário, para decifrar. Como Hollywood não tem esse tempo todo, tá? Então os caras conseguem fazer em alguns segundos, certo? Mas na vida prática não é assim. O tamanho da chave, já expliquei para vocês, é justamente em bits, o tamanho do número, tá? Que vai ser usado para fazer essa criptografia, tá? Beleza. Tipos de criptografia. Criptografia simétrica e criptografia assimétrica. Na criptografia simétrica, é esta que eu estou acabando de explicar para vocês, que foi da época lá da máquina Enigma, ou seja, os alemães utilizaram uma única máquina. E essa máquina, ela era igualzinha às outras que eram distribuídas. Eram cópias. Era essa criptografia simétrica, ou seja, eu uso apenas uma única chave para criptografar e decriptografar as mensagens. Na assinatura assimétrica, eu uso duas chaves. Eu uso uma chave que eu chamo chave pública e eu uso uma outra que eu chamo chave privada. A chave pública, o nome já está dizendo, ela será distribuída e pode ser utilizada por qualquer pessoa. A chave privada, ela é pessoal e intransferível. Você não pode ficar entregando essa chave para outras pessoas, senão sua segurança já era, tá? Então, nós vamos ver aqui que existe uma grande diferença entre essas duas criptografias. Essa daqui, que é a criptografia simétrica,
ainda é a mais comum utilizada hoje em dia. Mas se usa bastante a criptografia assimétrica toda vez que a gente acessa determinado site, toda vez que a gente faz uma transação bancária, normalmente nós utilizamos criptografia assimétrica. Vamos ver como é que essa coisa aí funciona. Pergunta, eu já mandei os slides para vocês? Não, né? Até hoje, né? Quando terminar a aula, eu garanto, eu vou ficar aqui até enviar para o Jales. Tá? Eu vou enviar hoje, deixa comigo. Tá? Então vamos lá. Criptografia simétrica. Olha como é que a coisa funciona. Eu uso apenas uma única chave. E essas chaves são iguaizinhas. Então, ou seja, eu, remetente, quero enviar uma mensagem, essa mensagem será cifrada, criptografada para o meu destinatário. E aí o que acontece? Eu utilizo uma chave, e essa chave é chamada chave simétrica, chave privada. Essa chave será usada para criptografar a mensagem. Eu tenho o texto cifrado, e daí eu envio a mensagem criptografada, e antes de ser lida por mim, pela pessoa do outro lado, eu tenho que utilizar uma chave igualzinha para descriptografar a mensagem. Minha gente, olha só, vamos lá. Eu estou utilizando, vamos supor, nesse momento aqui, uma criptografia simétrica. Bom, vamos supor que esses dois lápis aqui, pincéis, eles sejam exatamente iguais. Eles não são porque aqui as cores são diferentes, né? Um é preto, outro é azul. Mas vamos supor que ambos fossem azuis ou ambos fossem pretos. E eu vou usar a criptografia simétrica. Ou seja, eu preciso ter a chave que eu vou utilizar para criptografar, vou enviar para o meu amigo aqui e ele terá que ter a chave igualzinha para descriptografar. Qual é o problema nisso daí? O problema é que eu terei que enviar para ele a chave. Se eu enviar para ele a chave, nesse momento que ele está aqui, é simples. Eu entregar, ó, tá aí a chave para tu. Segura aí. Tá? Beleza, pronto. Ele vai descriptografar a mensagem com aquela chave que eu acabei de entregar para ele. Mas se ele estiver do outro lado do mundo, como é que diabo eu vou entregar essa chave para ele? Aí você diz, oxe, manda pelo correio. Pois é, arretado. Lembre-se, são números binários. São números binários. Ou seja, você vai enviar algo em torno de 2048 bits. 0101000001000000. Vai mandar. Manda pelo correio. Alguém vai lá e intercepta a sua carta. E aí pega. Professor, manda por e-mail. Pô, mas a ideia é justamente ter segurança no e-mail. Tá? Então, ou seja, esse problema que eu estou colocando para vocês foi um dos grandes problemas que só foi resolvido lá na década de 70. Tá? Para a gente hoje é simples, todo mundo conhece a solução depois que ela foi posta. Hoje é simples, mas na época não. Foram necessários 2 gênios americanos para descobrir isso daí. Tá? Então o que acontece? Veja, mas no momento, nós vamos entender que a criptografia simétrica, ela utiliza apenas uma única chave. A mesma chave que o remetente utiliza para criptografar é a chave que o destinatário utiliza para descriptografar, chamado chave privada. Beleza? Beleza. Bom, vamos em frente. A ideia aqui, ó, estou utilizando, codifico a mensagem, e aí decodifico a mesma e eu tenho acesso aqui à mensagem. Tá? Bom, vamos falar sobre criptografia assimétrica. Essa é um pouquinho mais tranquila, vamos assim dizer. Tá? Um pouquinho mais complexa. Bom, o que acontece? Eu uso 2 chaves. Mas, minha gente, essas 2 chaves é o seguinte. Vamos supor, aqui está escrito Beltrano. Tá? Beltrano. E aí, o que acontece? O nosso amigo Beltrano, ele utiliza uma chave de Beltrano e essa é a chave pública de Beltrano. E o Beltrano também tem uma chave privada, tá? Vocês estão vendo que eu desenho muito bem chaves, né? É algo impressionante o meu desenho, certo? Então aqui, ó, existe a chave privada de quem? De Beltrano. Então olha só, nosso amigo Beltrano tem uma chave
chave pública de Beltrano, chave privada de Beltrano. O nosso amigo aqui, fulano, que vai receber também a mensagem, ele também tem um par de chaves. Só que ele tem um par de chaves aqui, tá? Par de chaves de chave pública de fulano, e existe aqui também a chave privada de fulano. Então, ou seja, o que você está notando? Que, na verdade, esse conjunto de chaves públicas e privadas, ele é, na verdade, individual. Cada pessoa ou cada empresa, ele tem o seu conjunto de chaves públicas e privadas. Então, ó, Beltrano, chave pública de Beltrano e chave privada de Beltrano. Fulano, chave pública de fulano, chave privada de fulano. Por que você precisa entender isso daí? Porque se você entender a criptografia assimétrica, você vai entender já já a parte de assinatura digital. Já já você vai entender. Tá? Mas vamos lá. Veja, eu vou enviar uma mensagem. Eu vou utilizar a criptografia assimétrica. O que é que você tem que entender? Que a criptografia assimétrica, ela está ligada ao seu destinatário. Quem é o destinatário? Fulano. Olha só, a criptografia assimétrica, grava na sua cabeça, está ligada a quem eu vou enviar. Se está ligado a quem eu vou enviar, tudo eu vou utilizar de quem eu vou enviar. Então, olha só, por isso que eu coloquei aqui, ó, o nosso amigo Beltrano, que é o remetente, ele, na verdade, vai utilizar... Fica nervosa, não. Isso é só o início. Olha só, o nosso amigo Beltrano vai enviar uma mensagem. E aí o que acontece? Nosso amigo Beltrano envia uma mensagem. Ele vai utilizar a chave pública do destinatário. Que é o destinatário? Fulano. Por isso que eu perdi o tempo em mostrar aqui esse meu desenho maravilhoso. Pra você entender. Cada um tem o seu par de chaves. Meu amigo fulano vai emprestar para Beltrano a chave pública dele. E aí o que acontece? Eu aqui vou enviar, utilizo a chave pública de fulano, criptografo a mensagem enviada pela internet criptografada. Quando chegar para fulano, fulano utiliza a chave privada dele próprio para abrir aquela mensagem. Olha só. Olha só. Minha amiga ali, eu estou notando que ela entendeu tudo pela cara que ela fez. Tá? Vamos lá. Vou fazer o seguinte. Meu amigo aqui tem um par de canetas vermelhas e azuis. Tá? Eu quero enviar uma mensagem utilizando criptografia assimétrica. Eu quero enviar para ele. O que é que eu faço? Meu amigo, qual das duas, a vermelha ou a azul, vai ser a pública, a chave pública sua? Azul. Me dá para cá a sua chave pública? Aí você fala, mas como é que chegou até você? Pela internet. Aí você, dá para cá, homem. Aí veja, aí, mas meu irmão, você acabou de dizer lá na criptografia assimétrica que era um ambiente que todo mundo poderia capturar. Mas olha só, o nome é chave pública. Qualquer pessoa pode tê-la. Qualquer pessoa. Qual é o segredo? A chave privada. A chave privada que está com ele, somente ela casa perfeitamente com essa chave pública. Eu posso pegar, a chave privada dele ali é vermelha, eu posso pegar a minha caneta vermelha, eita, eu vou casar direitinho. Não casa. Não casa. Professor, não tem como? Não tem como. Não hoje. Tá? Não hoje. Certo? Mas, professor, isso não cai na sua prova. Detalhes técnicos, o que o pessoal hoje faz, isso não cai na sua prova. Tá? Então, ou seja, não tem como. Ou seja, o segredo está em você guardar a sua chave privada. A chave pública você deixa. Minha chave pública está lá no site. Alguém vai lá e pega, já quer enviar para ele, pega a chave pública dele, é dele a chave pública, eu vou enviar a mensagem para ele. Criptografa a mensagem e envio. Se pelo meio do caminho, como aconteceu aqui, antes que eu apaguei,
alguém capturar a mensagem, não interessa, porque para abrir a mensagem, eu tenho que ter a minha chave privada, que somente ele tem. Aquela chave privada que casa perfeitamente com a chave pública dele. É por isso que eu falei, a criptografia assimétrica está ligada ao destinatário e não ao remetente. Por quê? Porque eu preciso garantir que a mensagem não será violada. Ela só será aberta se eu tiver a chave privada desta pessoa que casa perfeitamente com essa chavezinha que foi utilizada para criptografar a mensagem. Aí, quando eu enviei a mensagem, chegou lá para ele, aí ele utiliza a chave privada dele que está com ele. Só ele casou perfeitamente. É monogâmico. É arara, papagaio. Nasce, arruma a mulher e morre, nem que seja só. Mas morre com aquela mulher. Em todo caso, vai morrer com a mulher. Né? Então, enfim, tá? Mas é monogâmico. Professor, e se eu perder a minha chave privada? Lascou. Você pode até perder a pública. Se você perder a pública, você dá a privada, você cria a pública. Mas e se eu perder a privada? Você perder a privada, não tem mais onde derrubar os seus sedimentos. Tá? Tem que comprar o outro. Beleza? Beleza. Minha amiga, melhorou? Melhorou, né? Tá bom. Melhorou. Então, Jóia, vamos para frente. Então, professor, me diz o seguinte, se por acaso, esse Beltrano quiser enviar para 100 pessoas diferentes, esse é o problema da criptografia assimétrica. São 100 pessoas diferentes, eu tenho que ter 100 chaves públicas diferentes, uma para cada pessoa. Porque a privada é privativo daquela pessoa. Certo? Entenderam? Joia. É ruim? É. Mas ele não é usado a todo momento. Tá? Então a ideia aqui, como eu acabei de explicar, o nosso amigo remetente recebe a chave pública, tá? Ele simplesmente criptografa a mensagem com a chave pública, envia a mensagem e o destinatário usa a sua própria chave privada para descriptografar. Beleza, vamos lá? Bora! Mais uma aqui, para vocês entenderem. Paulo e André. O que o nosso amigo vai fazer? O Paulo é o remetente? Paulo usa a chave pública de André. André utiliza a chave privada dele mesmo para descriptografar a mensagem. Qual o objetivo da criptografia? Veja, naqueles princípios que nós vimos, do dica não, qual deles você acha que ele tenta atingir? Olha, disponibilidade, integridade, confidencialidade, autenticidade ou não repúdio. Nosso amigo ali falou, você falou integridade, não é isso? E aí o que acontece? Eu vou explicar direitinho, sobre isso daí. Na realidade, para a prova que vocês vão enfrentar, o nível dela, a criptografia ela garante a confidencialidade. Eu entendi o que você quer dizer e eu vou explicar já já. A ideia é garantir que a mensagem não seja visualizada por pessoas não autorizadas, não detentores das chaves necessárias para abrir a mensagem. Se você pegar alguns livros técnicos, alguns autores, bons autores, eles vão dizer que, na verdade, até na sua apostila, tá, ele tem isso daí. Tá? Ele tem isso daí. Ele está dizendo que a criptografia ele vai garantir justamente a integridade e a confidencialidade. Não está errado, mas também não está totalmente certo. Por que não está totalmente certo? Pelo seguinte, o que acontece? Vamos supor alguém, pelo meio do caminho aqui, tá? O camarada capturou os seus dados. Esses dados estão criptografados. Olha só, o camarada capturou os seus dados, tá? Seus dados estão... Ele não entendeu nada daquele dado. Não tem nada ali, está tudo bagunçado. Ele não teve acesso à chave para descriptografar, mas ele, só por ser ruim, ele faz o seguinte, ele coloca aqui dentro
um monte de bagaceira a mais, que ele nem sabe o que é que ele está colocando. Ele coloca na mensagem e reenvia a mensagem. Então, ou seja, na verdade, ele teve acesso à mensagem? Não, ele não entendeu a mensagem. Ou seja, a confidencialidade foi garantida. Por que ela foi garantida? Porque somente a pessoa que vai acessar aquele conteúdo pode ter acesso a ele, da maneira correta. Só que, na realidade, esse camaradinho aqui, ele bagunçou. Ele bagunçou e a integridade foi burlada. Alguns autores não consideram isso. Não, isso aí não pode, isso aí. Aí tem diversas coisas que a gente briga aí nos termos técnicos, tá? Mas para a sua prova, se ele disser que a criptografia garante a confidencialidade, beleza. Se ele disser que a criptografia garante a confidencialidade e a integridade, infelizmente está beleza também. Para o CESP, para o CESP. Para o CESP, tá? Porque se você entender aqui atrás, ó, vamos pegar a máquina Enigma. A ideia aqui, para você embasar o que eu estou dizendo, é o seguinte. Eu pego essa mensagem, como ela foi capturada várias vezes pelos aliados, eles não entenderam nada, mas eles puderam fazer novas marcações e reenviar a mensagem. A mensagem, simplesmente, a confidencialidade foi garantida. Eu não tive acesso à mensagem, mas a integridade foi burlada. Ou seja, eu modifiquei a mensagem, mesmo sem saber. Certo? Então tem uma briga no campo aí técnico, mas enfim, para vocês, o que vocês vão enfrentar, se ele colocar que garante a confidencialidade, beleza. Se ele colocar garante a confidencialidade e a integridade, tá beleza também, infelizmente. Tá? O que é que você considera, professor? Eu considero a confidencialidade. Aí eu considero. Tá? Eu considero. Vamos lá. Vamos falar sobre o hash. O que é o hash? O hash é o resumo da mensagem. Tá? O hash é o resumo da mensagem. Ou seja, a ideia aqui é justamente que você possa enviar uma mensagem e a pessoa que a recebeu, caso essa mensagem seja adulterada, ela vai saber que você fez alguma coisa. Como assim, ó? Ao enviar a mensagem, é colocado assim, tira o dia de folga, e é utilizado um código. Envia-se esse código junto com a mensagem. Quando chegar lá, do outro lado, aí ele fala, tire o dia de folga e eu verifico se esse hash bateu. Olha, vamos colocar algo prático. Todos vocês aqui, ou quase todos, fizeram aí faculdade. Mas todos fizeram colégio, segundo grau. Tá? O que acontece? Vocês tiveram acesso ao tal do histórico escolar. Certo? Então, quando você, vez em quando, aí no concurso da PM, tudo bom? Um dos documentos que vocês vão ter que entregar é justamente o seu histórico, tá? Porque você vai ter que provar que realmente você tem o nível médio, tá? Certo? Aí vamos supor que você perdeu o seu histórico escolar. Só que antes, vamos supor que hoje, na minha época, não, né? Eu não conseguia fazer, mas hoje é possível. Hoje você pode acessar um site, tá? Você pode acessar o site lá daquele colégio, vários colégios têm isso, e aí o que acontece? Você busca ali o seu histórico escolar. Você imprime, pode até imprimir papel maravilhoso, e aquele histórico escolar tem uma garantia de validade. Qual é a garantia de validade? Simplesmente a escola, ela pode usar o hash. Como é que ela usa o hash? Bom, ela vai pegar o seguinte, ela vai pegar a sua data de nascimento, que está lá no seu cadastro, ela pode pegar o nome do pai, pode pegar o nome da mãe, pode pegar as suas notas em matemática lá, da 7ª série, se você fez lá, tá? E ele vai pegar tudo isso aqui
e gerar um hash, e gerar um código. Então, o que acontece? Quando ele gera o código, simplesmente aqui ele vai realmente verificar nesse código aqui, quando você levar para qualquer um outro local, se realmente aquilo ali bate. Tá? Qual é o grande problema disso daqui no seu dia a dia? Por algum motivo, se alguém modificar o seu cadastro, esse hash é modificado. Tá? Então, ou seja, esse hash, ele é sensível, esse número hash, ele é sensível à mínima perturbação. Se você, por acaso, aqui, capturar a mensagem pelo meio do caminho e você modificar, como naquele exemplo que eu dei, você modificou o gabarito de certo para errado, de errado para certo, mas se não tivesse modificado quase nada, apenas um espaço em branco, o hash já seria outro, o número gerado é outro, tá? Por quê? Porque isso é uma função matemática e ele é único, unidirecional, ele não tem de volta, tá? Beleza? Tranquilo? Joia. Tá, mas aí a ideia aqui, você precisa entender qual é o objetivo do hash, tá? Esses são os algoritmos mais comuns utilizados para hash, MD4, MD5, SH1, isso não é tão comum cair em prova no nível que vocês vão enfrentar, mas esses são os algoritmos mais comuns utilizados. Mas o objetivo, sim, você precisa entender. Qual é o objetivo do hash naqueles princípios? Seria a disponibilidade, integridade, tá? Então, a ideia do hash é garantir que a mensagem de e-mail não foi alterada. Veja só, você não vai, só utilizando o hash, você não garante que ela não será alterada. Você vai garantir, você vai ter a certeza se ela foi ou não adulterada. É por isso que esses princípios, você não usa um só. Nós estamos vendo as tecnologias em separado. Mas na nossa vida prática, a gente usa todas essas tecnologias reunidas, tá? Para garantir todos os princípios. Mas nós estamos vendo isso em separado, tá? Então, ou seja, a ideia do hash é garantir a integridade, garantir que a informação, a mensagem, não será danificada, não será adulterada. Tranquilidade? Tranquilidade. Vamos lá, vamos trabalhar. Ó, vamos falar um pouquinho sobre a assinatura digital, tá? E aí a gente faz alguns exercícios para a gente seguir com outras coisas aí que eu estou vendo que o pessoal está assim achando maravilhoso, né? Tá todo mundo assim, não sei se é porque tá frio, né? Aí todo mundo encolhido. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Assinatura digital. Olha, se vocês entenderam a criptografia assimétrica, a assinatura digital é pai boa. Só que vai ser o contrário, tá? Vai ser o contrário. Vamos lá. Porque a assinatura é o recurso de associação ao seu remetente. A criptografia assimétrica, ela associava quem? Ao destinatário. Aqui é o contrário. Ele tem que associar, garantir quem enviou aquela mensagem. Quem enviou foi o remetente. Mas ele vai utilizar a criptografia assimétrica também, só que no sentido inverso. Ele vai utilizar a chave pública e privada, só que aí um pouco diferente do convencional, do que a gente viu, tá? Vamos lá. Então nós temos aqui, ó. Vamos dar um exemplo para a gente poder entender, tá? Nós temos duas pessoas. Nós temos João, que é o remetente, nós temos José, que é o destinatário. Nós vamos utilizar a assinatura digital. Temos que ter chaves. Mais uma vez, o que acontece? Mais uma vez, você tem chave privada João. E você tem a chave pública João. Mesma coisa o José. Chave pública José, chave privada José. Só que aqui agora eu estou assinando digitalmente ali aquela mensagem. Veja bem, olha só. Meu amigo João, que é o remetente, ele vai enviar uma mensagem para José. Ele quer utilizar a assinatura digital. Então, o nosso amigo João, ele vai usar a chave privada dele, João.
Olha só o que tinha ali atrás. O que tinha ali atrás. Ó, a nossa amiga assinatura digital é o recurso de associação da mensagem ao seu remetente. Não é mais o destinatário, é o seu remetente. Criptografia assimétrica, você vai utilizar tudo lá do destinatário. Na criptografia, na assinatura digital, o centro é justamente quem está enviando a mensagem. Tá? Então vamos lá. Então olha só. Eu, que sou remetente, o João, uso a minha própria chave privada para assinar matematicamente o meu e-mail. Eu também, que sou o João, eu uso um hash, tá? Ou seja, a assinatura digital, ele agrega também hash aqui nessa mensagem. Joia? Então, eu envio a mensagem. Ao enviar a mensagem, José, deixa eu ver se dá para eu ficar aqui, dá. Meu amigo José, que é o destinatário, quer verificar se realmente a mensagem foi enviada por João. Veja, o que é que só João tem? A chave privada dele mesmo. Então, José usa, para testar essa assinatura, usa a chave privada do próprio João, para verificar se casa com a chave privada. E aí, quando ele faz isso, a ideia é verificar, preciso verificar se realmente foi João que enviou a mensagem. E ele só faz isso, atesta, por quê? Porque ele vai pegar a chave pública de João e ver se ela casa perfeitamente com a chave privada que foi usada para assinar digitalmente ali aquela mensagem. Casando, eu verifico, realmente foi João que enviou aquela mensagem. Então, ou seja, eu estou atestando. Aqui está escrito o seguinte, ó, vamos dar um zoom aqui, tá? Ó, se o resultado bater, sabe-se que quem enviou a mensagem realmente foi o remetente. Por quê? Porque somente ele, João, poderia ter acesso àquela chave privada. Só ele. Beleza? Joia. Tranquilo. Beleza, beleza, beleza. Então, diga. Fala. Não, não. Então vamos lá. Vamos lá. Olha, você vai dizer assim, Reinaldo, onde é que de acho eu utilizo isso daí? Você utiliza isso, empresas utilizam isso direto. Eu tive uma ex-aluna que ela era funcionária da Nestlé. Quando eu falei isso daí, e olha que ela usava isso o tempo da... Caramba! É por isso que eu uso lá para mandar os meus relatórios. O que acontece? Ela enviava os relatórios dela para Bahia. Tá? Toda hora enviava para Bahia. Só que antes de enviar, ela utilizava um token, que ela nem sabia o que diabo era aquilo ali, mas enviava, para assinar digitalmente a mensagem. Quando ela fazia isso, ela estava dizendo para o seu empregador, sou eu, viu, que estou enviando aquele relatório. Na sua vida prática, no seu dia a dia, o negócio é meio zoneado. Por que é meio zoneado? Porque eu já vi gente que pega aquele token, entrega lá, meu irmão, manda lá a mensagem, dá o token, dá a senha, dá tudo. Mas veja, digitalmente, a pessoa que enviou aquela mensagem é o dono do token. Não tem como você... não fui eu não, eu entreguei para ele. Que foi o caso que aconteceu com aquela funcionária da Receita Federal, que ela disse que não tinha sido ela que acessou o imposto de renda do ex-candidato lá a presidente, José Serra. Ela disse, não foi eu não. E o pessoal de TI provou que foi utilizar a assinatura digital dela. E ela fala assim, não, mas aí eu entreguei para fulano. Tá, mas a responsabilidade é sua. Os recursos tecnológicos estão liberados para que você possa utilizar, e não outras pessoas. Na sua prova, isso não será colocado. Tá? Você precisa entender para que serve isso daí. Então, você vai enviar um contrato, nossa amiga A usa a chave privada dela mesma, e o nosso amigo B quer saber se foi ela mesma que utilizou, que assinou aquele contrato. Vai
casar com a chave pública dela, para saber que realmente foi ela. Tá? Então, qual é o objetivo aqui da assinatura digital? Veja, eu falei aqui atrás que na assinatura eu uso o hash também. Se eu uso o hash, eu estou garantindo a integridade. Mas eu estou dizendo o seguinte, eu estou atestando quem enviou aquela mensagem. Então eu estou garantindo a autenticidade. Tá? Então, beleza. Então, o objetivo da assinatura é garantir a autenticidade e garantir a integridade. Minha gente, quando você garante a autenticidade e a integridade, você garante o não repúdio. Tá? Então, ou seja, o não repúdio, tá? Você tem que garantir a autenticidade e a integridade. Certo? Se eu garantir o AI, não, beleza. Tá tudo certo. Entenderam isso daí? Eu não posso ter não repúdio se eu não tiver um dos dois. Se eu não garantir a integridade, eu não garanto o não repúdio. Se eu não garantir a autenticidade, eu não garanto o não repúdio. Tem que garantir os dois para garantir o não repúdio. Joia? Tranquilo? Tranquilo. Joia. Vamos lá. Deixa eu só falar rapidamente certificado e a gente faz os exercícios que estão aí para a gente poder acordar, tá? Porque começou a chover, é que a galera vai dormir mesmo, né? Vamos lá, vamos embora. Ó, certificado digital, a ideia aqui são documentos, né? Que vão identificar a pessoa, a empresa ou servidor, computadores, tá? Gente, a ideia do certificado digital é melhor a gente dar um exemplo aqui prático, para ver se a galera acorda, né? Ver se a galera acorda. Vamos lá, se você está aí na... Vamos lá, o próprio Google mesmo, né? O próprio Google. Se você está acessando aqui o Gmail, então aparece aqui para vocês, ó, um tal do HTTPS, que a gente já sabe que é o HTTP com segurança, e aqui está aparecendo um cadeado fechado. Se você clicar aqui no seu cadeado fechado, aí vai aparecer aqui, ó, a conexão é segura, suas informações, certificado válido, cookies, 16 cookies em uso e configurações do site. Vamos fazer o seguinte, vamos clicar aqui no certificado, para mostrar o certificado, e aí aparece aqui para a gente, ó só, informações do certificado, garanta a identidade em um computador remoto, emitido para quem, emitido por quem, válido até quando? Válido até 15/5/2018 até 7/8/2018, ou seja, esse certificado aqui que nós estamos vendo só é válido até essa data. Se por acaso passar essa data e a empresa não renovar antes, perdeu a validade, já era, esse certificado já não presta mais, tá? Isso acontece até com órgãos públicos. Há um bom tempo atrás, o próprio certificado da PRF, ele estava expirado. Por quê? Porque é órgão público, o pessoal tem que se preparar muito tempo antes, como a gente, tá? Nós temos, por exemplo, a nossa garantia do data center, ele já se expira daqui a um pouco mais de um ano, julho do próximo ano. Mas a gente já está montando o processo para já antecipar e aumentar aí o prazo de garantia, porque leva-se muito tempo. Então, ou seja, até nessa parte aqui do certificado digital, também. Então, ou seja, PRF expirou, opa, temos que montar o processo para comprar um novo. Então, enquanto o cara acessava, já dizia que estava expirado. Expirou, já era, não tem como retornar, tá? E se você observar aqui, ó, no próprio certificado, eu tenho diversas informações. Entre elas eu tenho aqui, ó, algoritmo de assinatura, eu tenho hash, tá? Eu tenho quem emitiu, a validade, e aí eu tenho aqui embaixo também, ó, esse negócio tá bom, tá? Eu tenho aqui, ó,
a minha chave pública. Ó, quando ele coloca aqui RSA 2048 bits, ele está dizendo que ele está utilizando o algoritmo de criptografia RSA 2048 bits, que é a maior chave a nível de Zé Ruela como a gente que a gente utiliza. O governo americano usa uma chave 2 vezes acima dessa, porque eles utilizam sempre, porque eles têm simplesmente o maior parque de bombas do mundo, né? Tem que usar uma criptografia bem mais forte. Tá? Então, ou seja, essa é a chavezinha para este caso aqui. Tá? Então, nós já vimos o seguinte, esse camaradinha está agregando o quê? Ele está agregando hash, ele está agregando chave pública, está agregando assinatura. Então, ele está garantindo que aquele site realmente é quem se diz ser. Certo? Mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, nós temos aí, ó, certificado digital, documentos eletrônicos que identificam pessoas, empresas, servidores, contém informações reais, CPF, CNPJ, o diabo 4. Tá? Tem que ser enviado, tem que ser levado até a empresa para poder emitir esse certificado. Todos esses documentos aí. Se não, qualquer um daqui poderia muito bem pedir um certificado, a Receita Federal, por exemplo, e começar a vender diversos produtos aí pela internet. Se você não tem um certificado, não há garantia de que aquele produto, até o Fantástico, salvo engano, acho que foi, não sei se foi essa semana ou a semana passada ou retrasada, falou sobre algumas mulheres que estavam comprando vestidos, roupas, um monte de coisa aí pela internet. Nunca foram entregues. Era baratinho, a mulher foi lá e comprou. Com toda certeza, aquele site não tinha certificado digital. Tá? E aí a mulher foi comprando. Fala. Como? Da FITS. FITS. Ah, sim. Não. É bom, aí é a greve caminhoneiro, né? Então, na verdade, por exemplo, aquele compre da China, a AliExpress, você compra também, aí você demora trocentos mil anos e sabe-se lá se vem. Alguns meus vieram, outros não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o site, para ser emitido aquele certificado, teve que dar entrada em todos esses documentos. Tá? Mas não quer dizer que aquele site seja realmente um site idôneo. É uma garantia que o cara... Não fui eu, não. Sim, você... Aqui eu garanto que foi você. Que realmente a minha transação foi com você. Sim, você pode utilizar isso daqui. Tá? Porque, na verdade, é o seguinte. Uma vez que aquele site tem um certificado digital, eu garanto que eu estou tratando com ele. Ele não tem como fugir. Não, se tiver expirado e você quis fechar negócio com ele naquele momento, aí foi conta e risco seu. Porque, por exemplo, na hora que você vai acessar determinado site, tá? Você vai acessar determinado site. E aí, por exemplo, se você utiliza aqui, ó, esse aqui, tá? E aí, vamos supor que ele tivesse, esse não tem certificado digital. Mas se você vai fechar negócio com ele, tá? Meu amigo, sinceramente é por conta e risco seu, porque na hora que você entra e o certificado está expirado, ele vai dizer assim, ó, esse certificado não é mais válido. Ele fala na hora. Por quê? Porque se cai no local negro, que a gente chama, onde o certificado está expirado, ele não volta mais nunca. E isso como a gente fala, alardeado pela internet inteira. Tá? Como o cara da PRF. A gente acessava para ver multa, alguma coisa. Chegava lá, pá, certificado não é mais válido. Mas você ia em frente, você tinha que tratar com eles, né? Ia fazer o quê? O FAO. Durante um bom tempo também estava certificado não válido, estava expirado. Mas você ia em frente, você tinha que trocar informações com ele. Se nesse intervalo ocorresse algum problema, você não precisa, mas eu tratei com a própria FAO. Prove. Aí você tem que dizer por outros meios, mas não nesse caso aí. Tá? Beleza. E aqui está escrito uma tal de quem emite esse certificado é uma autoridade certificadora, uma AC, que nós vamos ver já quem são esses caras. Tá? Então, ó, possui data e hora de validade, já viu, expiram, pode ser renovados, mas uma vez que foi revogado, ele
já era. Perdeu o prazo dele, foi revogado ou expirou, não mais pode ser usado. Tá? Beleza? E aí a ideia aqui qual é? Simplesmente vocês viram que lá no certificado, naquela que eu demonstrei, ele estava com a chave pública da empresa. No momento que eu acesso determinado site e ele colocou, ó, esse certificado é válido, no certificado tem uma chave pública. Quem é que está com a chave privada? A empresa que emitiu aquele certificado. E aí aquela empresa, ela atesta que realmente aquele certificado é válido. Tá? Então a ideia aí qual é? O certificado está com a chave pública, mas só quem tem a chave privada é a empresa que emitiu aquele certificado. Joia? Joia. Isso aqui eu vou falar depois. Vou fazer algumas questões antes que o pessoal caia de vez aí. Vai? Antes que o pessoal caia de vez. Veja aí, página 19, por favor. Página 19.